Legal. E assim, o Diogo, a gente está num ano eleitoral, tá as coisas ficando muito tensas nesse fim de ano, um monte de polêmica saindo para os dois lados, tanto do Flávio quanto do Lula. Os outros candidatos, até que nesse momento não, talvez com exceção do Renan Santos, do Partido Missão. Como é que você vê hoje o cenário político para a presidência? Quem para você chega mais forte para ser eleito, pelo que você tem visto nas ruas, nas pesquisas? Quem tem capacidade de surpreender na eleição? Se é possível, talvez uma terceira via, que nem a galera hoje tem pregado muito isso, sem ser Lula, sem ser o Flávio. Como é que você tem visto aí essa dinâmica? Bom, meu mestre, é o seguinte, que o cenário político está polarizado, a gente sabe. De um lado o Lula e do outro, né, o Flávio lá representando o pai Jair Bolsonaro. Só que existe, né, até pelas pesquisas aí, parcela da população que não se identifica com nenhuma das duas lideranças, e aí abre o espaço para essas terceiras vias, tanto que a gente tem, como você falou, né, o próprio Renan Santos e o governador, né, Romeu Zema, que tem a coragem aí de ter se lançado, descompatibilizou do governo do estado e se lançou candidato a presidente. E é uma, né, uma pessoa, um pré-candidato que para mim pode surpreender muito. Então, entendo que tem a questão da polarização, mas tem a questão das pesquisas que a gente vê também a viabilidade ali daquele público que não se identifica aí com a questão de briga ideológica, né? Que vai atrás ali dos resultados, foge um pouquinho ali dessa briga política só pela questão dos valores e tá procurando aí candidatos que tenham uma representatividade técnica e como o nosso governador Romeu Zema tem. Entendo. E assim, você acha que esse lance, por exemplo, que nem teve vazamento dos áudios do Flávio, você acha que isso pode decretar um fim da candidatura do Flávio? Você acha que depois dessa polêmica, tira a possibilidade dele se tornar presidente? Fortalece mais o Lula? Fortalece mais o Renan ou o Zema? Como é que você vê nisso? Cara, eu acho que a gente está no momento do um apontando o dedo pro outro, né? É o Flávio que aponta o dedo pro Lula, que aponta o dedo pro Flávio, que aponta o dedo pro Zema, o Zema aponta de novo para, né, pro Flávio, pro Lula, enfim. O que que eu imagino hoje? A questão o processo da esquerda, perdão, já é um processo um pouco mais consolidado. A gente já tem um governo que comanda o Brasil desde 2003, né? Então foram sequenciais mandatos de esquerda que já tem aí uma política já maturada na forma eleitoral, na forma de gestão, concorde ou não concorde. A direita, ela se consolida de fato com o Jair Bolsonaro, né? Essa identidade, essa questão do que é ser de direita e tudo mais. Não acredito assim que, pelo menos não hoje, mas a gente vai ver o desenrolar dos fatos aí com os áudios, como você falou. Mas eu acho que é um momento que a pessoa está querendo se colocar, né? Seja o Lula, seja o Flávio, seja o Bolsonaro, o Zema, seja o Renan também, seja o Caiado, enfim. Então é esse o momento de que você está conquistando seu eleitorado, você está aparecendo, você está se mostrando, e hoje você se colocar à disposição de uma candidatura é o maior ato de humilhação que você está disposto a fazer, porque não, você só não se expõe, né? Você está colocando ali a sua imagem, as pessoas estão investigando você, estão investigando seu passado, estão investigando sua família, então um ato de exposição, de humilhação que a pessoa tem que entender que passa por isso. Então, eu acho que a gente está naquela briga ali de quem é quem sou eu, por que que eu mereço estar ali nessa linha de sucessão, ainda mais agora com o Bolsonaro, pai, fora do cenário político, no sentido de ser candidato eleitoralmente falando. Então, é isso. Eu acho que é momento de imposição. Quem conseguir se apresentar bem, né, vai seguir no caminho aí até as eleições. Mas a opinião do Diogo, quem que você acha que é? Eu espero e eu gostaria muito que o meu governador Romeu Zema vire o presidente, né? Eu seria até hipócrita de não apoiar o Romeu Zema, porque eu faço parte do governo desde o primeiro mandato do governador. E eu sempre tive posições dentro do governo que foram técnicas, de entrega de trabalho, de resultados. Hoje, a minha posição trabalha diretamente com dados, então não é opinião, é informação. A gente está diante do melhor governo de Minas da história. A pessoa pode não gostar, e aí eu respeito a questão da opinião. Ah, poderia ter sido melhor nisso ou naquilo. Mas de resultado,
Se eu for colocar agora, por exemplo, eu estou na CEDES e o Zema saiu com um balanço de 97% de desenvolvimento social nos municípios mineiros. E aí você considera o município que está dando um passo ou o município que está correndo 1 quilômetro. Mas tá ali, são informações que a pessoa não pode contestar. Tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que precisa melhorar. Agora, a gente está falando de um governo que tem, né, não finalizou seu 8º ano e que está advindo de vários governos que não conseguiram regularizar dívidas, que não estruturaram políticas públicas, que não pensaram de forma técnica em como impactar a vida dos mineiros. Totalmente diferente do que existe hoje no governo Zema. Então, para mim, né, falando como um servidor público que trouxe esses resultados nas secretarias que eu participei, o melhor nome para mim hoje chama-se Romeu Zema presidente. Não, com certeza. Mas eu falo questão de pesquisa. É, pesquisa, eu não consigo assim, eu não tenho essa expertise com a pesquisa eleitoral, no sentido de te afirmar, porque o Zema, no primeiro mandato dele, começou em último e terminou governador, né? Ele virou ali nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, Foi na época da Anastasia, né? Anastasia, Pimentel, virou ali Isso. nos 45, né, do segundo tempo, e a partir disso ele foi para o segundo turno e conseguiu se apresentar e ser opção para Minas Gerais. Então eu acredito que, como da mesma forma você tem o Zema, você tem o Renan também que está sendo assertivo ali nas suas colocações, você tem hoje a disponibilidade de que outros agentes fora dessa polarização consigam se apresentar e conquistar aí né, o público, vamos dizer dessa forma. Porque, pelo que você tem visto do público, Diogo, você acha que é possível o Lula ganhar essa eleição novamente? Porque, assim, hoje há uma preocupação. Eu tenho visto pessoas que são de esquerda, mas que não querem o Lula como presidente. E hoje a esquerda não tem nenhum candidato, assim, que represente a esquerda de verdade. Normalmente é mais centrão, a galera ali mais puxando para o centro-direita. Você acha que o Lula ainda tem a capacidade, a força, mesmo com a máquina pública na mão, de conseguir reeleger novamente? Eu espero do fundo do meu coração que não, né? E eu não falo isso pela questão ali de toda uma historicidade da gente ficar falando de corrupção, mas principalmente de má gestão. Eu acho que o governo federal, ele tá pegando sabe quando você vai ligar a mangueira e sai primeiro aquela água quente, para depois sair água gelada? Então eu acho que o governo federal tá pegando essa água quente. E aí depois você vai ter essa água gelada que, colocando como uma comparação negativa, vai trazer um sério impacto para o Brasil. Nas contas públicas, na geração de emprego e renda, né? Você já está vendo aí esses indícios começarem, o índice de emprego diminuindo, problema fiscal já batendo, empresas estatais devendo bilhões. Então, eu não acho que ele já está numa pegada mais técnica, não está mais numa pegada de entregas né, de resultados. É um presidente que viaja muito, que focou muito em relação internacional, e esse resultado já começa a subir, do meu ponto de vista. Então, eu espero de verdade que não, meu amigo, que a gente consiga aí, através da direita, voltar, porque querendo ou não, a gente teve bons resultados nesses últimos 4 anos do que foi ali o governo do Bolsonaro, e o que poderia ter continuado, mas não continuou, e aí a gente está nessa oscilação de subir o topo da montanha e depois descer novamente, entendeu? Espero que a gente consiga controlar isso. Isso é interessante para a gente talvez até aprofundar nisso. O que você acha que faltou para o Bolsonaro, depois que ele completou os 4 anos, ter dado continuidade e ter sido reeleito? O que você acha que ele pecou, que a galera preferiu escolher o Lula em vez dele? Ele poderia ter falado um pouco menos, né? Assim, acho que foi uma briga mais de discurso do que uma briga em relação de resultado, porque realmente estava tendo bons resultados no governo. Eu, por exemplo, um dos principais serviços que eu tive dentro do governo é fruto do governo Bolsonaro, que é a Subsecretaria de Liberdade Econômica e Empreendedorismo. Então, foi no governo do Bolsonaro que se instituiu essa lei, visando melhorar aí a vida de quem empreende, né, de forma mais rápida, você diminuindo o silêncio da administração e controlando até a forma dos fiscais ali atuarem. Então, eu não posso ser ingrato e não reconhecer isso. Só que no cenário teve pandemia, teve comportamentos e tudo mais. Então, assim, no meu ponto de vista, se tivesse algumas falas ali menos excedentes, quem sabe a gente teria, por pouco, você viu que foi bem pouco, né? Foi bem dividido. Essa diferença se tiraria ali no segundo turno, vamos dizer assim, né? Exatamente. E assim,
você tem batido muito na tecla sobre o Zema ser o melhor candidato. Há muita crítica ao Zema, principalmente a galera do funcionalismo público, porque teve a sensação de que foi meio que largada as traças pelo Zema.